Olá para você da nova Diário do Brasil TV. Prazer voltar a falar com você, com o senhor e com a senhora, com seus familiares e amigos e amigas. Temos mais uma edição do Viva o Voto entrando no ar, um programa que vai muito além das urnas. Aqui a gente discute problemas, projetos e soluções para a nossa querida Bauru, para a nossa região central, também para o estado de São Paulo e até para o país. E hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui o vereador reeleito Edmilson Marinho da Silva Júnior, conhecido aí como Júnior Locadora, do partido Podemos, que foi muito bem reeleito nessa nova legislatura. E então é um prazer receber o senhor aqui. Seja bem-vindo à nova Diário do Brasil, tá? E para a gente conversar, prestar contas também à população. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Amantini, ao Diário do Brasil, pela oportunidade, pelo convite. Viva o Voto, muito interessante, o nome, que a gente sabe que se nós estamos hoje, esse cargo é viva ao voto, é a população que nos colocou lá. Então, muito interessante, que eu sempre falo, costumo dizer, é o povo que coloca e o povo que tira. Então, se nós estamos lá hoje, foi porque o povo acreditou no nosso trabalho e por isso que nós fomos reeleitos e com uma votação expressiva. Isso me deixa muito feliz. Quer dizer, então, que a população acompanhou o nosso trabalho e aprovou o nosso trabalho. Que eu sempre falava assim, uma coisa é você ganhar a eleição. Você ganha a eleição. A população acreditou em você e votou em você. Sim. Para ser reeleito, aí para mim já é uma aprovação. Quer dizer, as pessoas primeiro votam, vamos ver o que vai dar lá. Vamos colocar lá o locadora lá, vamos ver o que vai dar. Aí você entra. Aí depois, quando você é reeleito, aí eu já fico muito feliz porque aí você foi aprovado. Então a população gostou do seu trabalho. Certo. Agora, como a gente fez na abertura aí, Edmilson Marinho da Silva Júnior, você tem inclusive aí herdou até o nome do pai, acrescentando o Júnior ao final, e também muito conhecido no meio político, principalmente, também no meio esportivo, que a gente vai falar logo mais, como locadora. Fala um pouco pra gente desse apelido, desse nome mais popular do senhor, e também conta um pouco da sua história pra gente. Sim, então, o apelido de locadora, muitas pessoas perguntam mesmo, por que locadora? Locadora é um apelido diferente, E o apelido vem lá de trás, Quando eu tinha ali uns 10 anos, mais ou menos, eu estava morando no Meridota, e nisso minha mãe trocou a casa do Meridota numa casa no Vila Dutra. Certo. E nessa troca, nesse rolo que ela e meu pai fizeram, vieram ali no rolo, veio uma locadora. Uma locadora de fita mesmo, de VHS lá atrás. E aí eu que tomava conta ali da locadora, As pessoas iam lá alugar a fita e às vezes falavam, ô fita, ô vídeo, ô locadora. E pegou, cara, já começou ali o locadora. Então, eu sou muito grato, por esse apelido, porque eu falo assim, que Júnior, no caso, o Edmilson, Júnior, do jeito que a minha família gostava me de chamar, que era bastante de Júnior, tem bastante Júnior, E quando fala locadora, é difícil você encontrar um outro locadora, Então, assim, eu acho que o apelido me ajudou muito, principalmente depois nessa questão política, porque às vezes eu ando muito na rua, as pessoas falam assim, às vezes conversando com você, de repente alguém te chama pelo apelido locadora, a pessoa olha para você e fala, você que é o locadora? Nossa, eu já ouvi falar, mas às vezes não conhecia a fisionomia. Certo. Mas o apelido já ouviu falar, é um apelido diferente que a pessoa guarda na mente. Então eu sou muito grato. Então o apelido veio aí dessa videolocadora que meu pai e minha mãe tinham. O senhor também tem a formação em técnico de enfermagem, inclusive tanto no primeiro mandato, e acho que foi muito fruto desse trabalho que o senhor tem, ter sido um porta-voz constante da saúde, ter sido reeleito até com mais do que o dobro da sua primeira votação. Fala pra gente um pouco dessa questão da sua atuação perante a saúde e até quanto o senhor acha que ajuda no dia a dia do senhor conhecer o sistema de saúde público, dessa sua experiência profissional também como técnico de enfermagem. Eu acho que Deus fez tudo do jeito certo, no plano certo. Eu nunca imaginava que eu seria técnico de enfermagem, se você me perguntasse isso há 10 anos atrás. E em 2016, 2017 ali, eu passei, eu preciso fazer alguma coisa, um curso, e fui lá na escola e falaram, tem um curso de técnico de enfermagem aqui. Certo. E eu comecei a fazer, mexia muito com show, com balada, com noite, eu precisava fazer algo assim, me cobrei, eu falei, preciso fazer algo mais responsável. E comecei a fazer esse curso, de técnico de enfermagem. E aí, o que acontece? As pessoas falavam assim para mim, você não vai conseguir, na hora que você vê sangue, você vai parar.
Na hora que começar o estágio, você vai desistir. E pelo contrário, quando eu comecei a fazer o estágio, quando eu fiz o meu primeiro estágio no hospital de base, na ortopedia, e aí eu entrava dentro da sala assim, às vezes tinha um conhecido, não, você não vai lá a mão em mim não, não, você não. E tinha aquele clima já eu via que as pessoas ficavam felizes de me ver e não acreditavam no primeiro momento. Ô, locadora, você virou técnico de enfermagem. E isso já foi me deixando muito feliz. E aí dali eu parti, trabalhei 5 anos, né, dentro de uma UTI, e aí eu também tinha uma imagem, né? Eu lembro quando me falaram que a vaga era para UTI, eu falei assim, não, pelo amor de Deus, UTI, né, cuidar de pessoas já que estão ali, às vezes na reta final da vida. E olha a imagem que eu tinha. E eu liguei para uma professora minha, ela falou assim, não, vai lá, faz primeiro, tenta, se você não gostar, você sai. E aí eu me apaixonei pela UTI, sabe? É totalmente diferente do que eu via. Ali é um cuidado, sabe? 24 horas, um cuidado que nós temos com o paciente, né? Então aqui é uma pessoa que você nem conhece, que é o ente querido de alguém e você está cuidando, né? Dando banho, trocando, fazendo um curativo, colocando as medicações. Então eu me apaixonei pela UTI, por quê? A UTI nada mais do que 24 horas alguém cuidando de um ente querido de alguém. Então eu me apaixonei e aí eu fui me aprofundando. E aí veio a pandemia, né? Em 2020, eu estava no hospital, eu trabalhava na UTI, né? Em 2020. E o que acontece? E ali em março, quando começou mesmo no Brasil, ali que começou a vir para Bauru, e eu via que eram muitas pessoas postando muitas desgraças, né? Muitas coisas ruins, porque realmente estavam morrendo pessoas, estavam um negócio. E eu comecei também por um lado, que além de divulgar mortes, essas coisas, eu gostava de divulgar pessoas curadas. Então eu fazia vídeos, hoje 2 pessoas curadas, 3 pessoas curadas, hoje o primeiro paciente curado em Bauru teve alta, sabe? Então isso foi legal, porque as pessoas começaram a me abraçar a causa e falar assim, isso é legal, só mostram coisas ruins e ele está mostrando coisas boas também, porque é legal ver alguém tendo alta, alguém sendo curado, sabe? Então isso foi legal, então ali enfrentamos a pandemia ali em 2020, a eleição não foi em outubro, foi dia 15 de novembro por conta da pandemia mesmo, e aí foi interessante porque graças a Deus, Deus me usou ali e eu conseguia passar credibilidade para as pessoas. Então as pessoas me ligavam, locadora, eu tô tossindo, o que eu faço? Locadora, meu pai tá assim, locadora, sabe? Então eles me ligavam para tudo. Sabe, os amigos. Você ganhou a confiança. Ganhei a confiança e conseguia passar a verdade, a credibilidade, sem mentira. Então, quando as pessoas falavam, locadora, é verdade que absurdo, às vezes é verdade que só hoje morreu 100 pessoas. Não, calma, se realmente morreu tantas. Locadora, é verdade que depois que entuba, o paciente não sai mais vivo? Não, calma, já tem paciente aqui que estava entubado e saiu, e graças a Deus. Então, a gente consegue passar para a população a verdade. Isso me deu mais credibilidade. Né? Então, assim, as pessoas começaram desde ali já a acreditar no locadora. O senhor, pelo que o senhor está falando, o senhor conseguiu humanizar, né? Mesmo diante de uma pandemia, que realmente mais de 700 mil brasileiros, né, perderam as vidas, outros com sequelas até hoje. Né? Na verdade, a Covid-19 ainda não foi embora totalmente, né? Sim. A gente continua enfrentando casos por aí, daí a importância da vacinação. Você que ainda não completou o ciclo vacinal, ou que não acreditou naquela ocasião, acredite na vacina, acredite na ciência, porque realmente pode curar, sim, não apenas a questão da Covid, mas outras inúmeras doenças que tem por aí. O senhor depois pode até falar aí com a sua formação também ligada à área da saúde. Agora, fala pra gente, nesse período da pandemia aí, 1, 2 histórias, enfim, algum fato marcante que o senhor se emocionou bastante, com alguma questão de alguma família, enfim, dá um exemplo do que o senhor viveu na prática mesmo, que emocionou bastante o senhor. Eu tenho um caso que eu sempre conto, eu sempre falo assim que foi diferente para mim como locadora, porque como eu disse, eu não imaginava que eu seria técnico de enfermagem, eu não imaginava que um dia eu ia cuidar de alguém, dar banho em alguém, eu nunca pensei nisso lá atrás. E o que acontece? Um dia eu entrei dentro de um leito de Covid, né, isolamento, e a gente usava paramento, então estava de máscara, capacete, roupão, você não via que era eu. E aí eu fui cuidar de uma pessoa, né, e ela pegou e falou assim, cuidado que eu sou policial, né, estava com Covid ainda, aí eu peguei e falei assim, não tem problema não, meu pai também é. Quem que é seu pai, né, ele perguntou, eu falei, meu pai é o Marinho, né, o Capitão Marinho lá do Ouro Verde, eu falei, ele mesmo.
Aí o cara olhou pra mim assim, sabe, com um olhar e falou assim, então você é irmão daquele locadora lá. Olha só. Aí eu abaixei a máscara assim, né, eu olhei pra ele e falei, não, eu que sou locador. Ele não acreditava. Poxa. Como assim? Mas você estudou, você não sei, sabe? Nossa. Eu falei, não, eu fiz o curso, tudo. E ali, você viu que o cara não acreditava, né? Como muitas pessoas às vezes não acreditam na gente. Então, nós que tem... E aí, o que acontece? Eu cuidei dessa pessoa, ela estava consciente, mas depois ela foi entubada. Então, eu cuidei dela entubada. Ela ficou mais do que 15 dias entubada, então precisou fazer uma traqueostomia. Então, ela teve traque. Ela ficou uns 3 meses lá internada e eu cuidando dela. E a parte mais emocionante é que uma pessoa que não acreditava que o locadora poderia ter capacidade de cuidar de alguém um dia, né? Porque ele me conhecia, então não imaginava. E aí o que acontece? Foi quando ele teve alta, Amantini. Porque ele escreveu assim no Facebook, ó. Eu quero agradecer ao hospital, a todos os funcionários, mas em especial ao locadora, por tudo que ele fez por mim na UTI. Então aquilo marcou, cara, marcou mesmo minha vida, assim, porque você vê que era tipo assim, Deus, ele me usou tanto que uma pessoa que não achava que o locador era capaz de fazer algo, ele foi lá e me deu capacidade de fazer, eu fiz, e essa pessoa depois, ela faz, sabe, assim, teve a humildade de falar, obrigado, porque realmente ele cuidou de mim. Então isso assim ficou marcado na minha vida, porque eu acho que esse que é o intuito, né? Porque quando a gente entra na política, principalmente lá atrás, não que a gente não apanhe mais, mas a gente apanhava bastante. Sim. Porque, o que ele vai fazer? O que esse moleque, sabe, novo, que não sei o quê, ele mexe com show, mexe com balada, tem lanchonete, o que ele vai se preocupar? Então, as pessoas não acreditavam em mim. E depois que você chega lá e aí você começa a trabalhar, fazer seu trabalho, isso é o gostoso hoje. Porque tem gente que chega em mim e fala... Eu não votei no C na primeira, eu não votei no C na segunda, mas hoje eu não tenho como não votar no C, sabe? Isso é o gostoso, porque a pessoa fala, meu, você está trabalhando, cara, você trabalha pela cidade, eu vejo você lutando, eu vejo você brigando, então isso é o gostoso, né? Porque realmente a gente somos bastante criticados, mas quando alguém reconhece, né? E a gente fala que, eu falo para todo mundo que a gente tem que aprender a lidar tanto com a crítica e tanto com o elogio, né? Porque a gente não pode deixar se afetar por isso, né? Não pode... Então, eu levo um pouco isso comigo, sabe? Porque ao mesmo tempo que vem uma crítica, mas daqui a pouco tem alguém falando, pô, obrigado, gostei da sua atuação, gostei daquela fiscalização, graças a você que melhorou isso. Então, isso é o legal, sabe? Então, dia a dia, você tentar convencer, ou melhor, mostrar para aquelas pessoas que às vezes pensam pior de você, que não, que você é diferente, que você está ali para ajudar. Bom, locadora, você foi eleito em 2020 com 1.557 votos pelo PP e foi reeleito no ano passado, em 2024, aí, com 3.937, mais do que o dobro da sua primeira votação como vereador. O senhor realmente acredita que, como o senhor disse no início, que isso aqui é resultado, é fruto da credibilidade que o senhor construiu, do seu trabalho e principalmente dessa área que mexe no dia a dia com todos nós, que é a saúde? Eu acredito sim. Eu acho que como eu técnico de enfermagem, é um sentimento, é algo diferente, sabe? Eu falo que todo profissional da saúde, ele é diferente. Porque você vê que aí na pandemia, tudo parou, né? Vamos dizer, quase tudo parou, mas o profissional da saúde não podia parar. Então o enfermeiro estava ali, o técnico de enfermagem estava ali, o médico estava ali, o auxiliar de enfermagem, os pessoal também da limpeza ali, tudo que for referente à saúde estava trabalhando. Então a gente tinha... Então o que acontece? Então é um amor. É algo diferente que eu falo que o profissional da enfermagem tem. E isso o que acontece? Me faz na minha atuação como político se doar ao máximo, sabe? É 10 horas da noite a gente está atendendo a população, é 11 horas, é sábado, é domingo, é feriado, não tem dia. Não tem como uma pessoa me mandar uma mensagem num domingo e eu falar assim, ó, hoje é domingo, amanhã você não me procura que a gente vê esse caso de internação. Não posso falar isso para a pessoa. Eu tenho que dar uma atenção, eu tenho que dar uma solução. Se precisa, eu tenho que ir na unidade, ver o que está acontecendo, sabe? Então a gente precisa dar uma resposta rápida à população, porque é caso de saúde. Sim. Então eu acho que essa forma de eu trabalhar, meu Mantini, faz assim, ó, hoje 5 anos, né? Recesso nós trabalhamos, então a Câmara tem um período dela de recesso? Não, mas nós estamos na Câmara. Mas a Câmara fica aberta até meio-dia? Sim, até meio-dia estamos na Câmara. Mas depois desse horário tem as visitas, tem as externas, vamos na casa da população. Então a população nos procura e a gente sempre quer estar presente. Tanto delas ir na Câmara,
mas também vamos nas casas dela, conversar, entender, explicar. Às vezes tem pessoas que não têm condições, o horário fica mais difícil. Então, nós se dedicamos 24 horas ao mandato. Tanto que aí eu saí do hospital. Algumas pessoas me criticou no começo. Meu, você vai sair do hospital, o hospital até que te ajudou, né, te colocar na política, não sei o quê, pelo seu trabalho, né? Eu falava assim, mas eu preciso fazer bem feito o que eu quero fazer. Sim. Porque no hospital eu saía da Câmara, por exemplo, 7 horas da noite, depois de uma segunda-feira, por exemplo, de sessão. Pegava o plantão no hospital, trabalhava das 19 até as 7 da manhã. Às vezes na terça tinha uma reunião às 9 horas da manhã. Como que... Entendeu? Eu não conseguia, e no hospital eu precisava estar bem, porque eu cuidava de paciente, eu trabalho mexia com o paciente ali, usa drogas, né? Ele usa medicação, eu não posso serrar uma droga num medicamento, você pode matar, então você tem que estar com a cabeça boa, você tem que estar bem. Então eu resolvi abrir mão do hospital e ser somente vereador, sabe? Então eu me dedico ao máximo ao seu vereador, sabe? Então é isso que fez chegar nas pessoas assim, meu... eu ligo pro cara, ele me responde. Eu converso com ele, ele me responde. E uma coisa que eu tinha na cabeça também, Amantini, que tanto no meu gabinete tem até as fotos das pessoas, sempre me ajudou, era assim, ó. Eu ouvia muito. Vereador ganha eleição e some. Vereador ganha eleição e some. Eu ouvia isso. Então, dentro de mim eu me cobrava, eu não posso sumir. Eu não posso sumir. Senão vão falar que eu sumi. Então, o que acontece? Meu número de telefone é o mesmo. É eu que faço o primeiro atendimento, depois que eu direciono para os meus assessores. Então, eu estou sempre ali conversando com as pessoas, para as pessoas não falarem assim, mandei mensagem para o locador e ele não me responde. Mandei mensagem para o locador e não me responde. Entendeu? É isso que eu tentei evitar. E graças a Deus deu certo. Porque a pessoa pode até falar, mandei mensagem para o locador e ele não resolveu o meu problema. Mas ele não vai poder falar assim, mandei mensagem para o locador e ele não me atendeu. Tá. Isso ele não vai poder falar. Bom, o senhor tem sido um porta-voz constante de melhorias na área da saúde aqui. O senhor até compara em relação à saúde primária nossa, né? A falta de estrutura, a falta de recursos humanos com outras cidades da região. O senhor cita muito a cidade de Marília. O que precisa, de fato, ser ampliado, na opinião do senhor, em relação à saúde primária? O senhor acha que não pode esperar mais? Eu fico até triste, Amantini, porque é 5 anos que nós vimos falando a mesma coisa, né? Falando da saúde primária, falando das UPAs, e a gente vem sempre cobrando. E o que mudou? Nada. Nada. A gente pega, se a gente parar para pensar, Bauru tinha 100 agentes de saúde. 100 agentes de saúde. Continua com o mesmo 100 agentes de saúde. Marília é menor que Bauru e tem 400 agentes de saúde. Marília tem 51, eu acho, unidades de saúde. Bauru tem 25, 26, se eu não me engano. Então, Bauru não aumentou em nada. E detalhe, os agentes de saúde, por lei, Bauru poderia ter 974, se eu não me engano, agentes de saúde. Bauru tem 100. Marília tem 400. Então, Bauru, na questão da atenção primária, não faz nada para melhorar, sabe? Então, é 5 anos que a gente está brigando, falando, faz... E não se faz, Amantini. Bauru não pode mais esperar. Tanto que nós, quando fizemos uma visita lá para o secretário de saúde do estado, ele falou, Bauru não faz a parte dele. Bauru não tem hospital municipal, Bauru não melhora a atenção primária. Então, quer dizer, a gente fica triste com isso. Porque o que eu vejo, né, que o executivo não tem vontade de melhorar a questão de saúde do município. E eu falo isso com propriedade. Por quê? Fala para mim, o que você fez para melhorar a saúde do município? Se você não aumentou um agente de saúde, você não constrói o BS, você não constrói o SF, né? Para não falar que não inaugurou uma USF, inaugurou uma, mas com contrapartida, né? Então, quer dizer, o que você está fazendo para melhorar o município? A Uninove tem, acho que contrapartida, 28 milhões, né, para ajudar o município, que é uma contrapartida. Cadê esse dinheiro? Por que não sentar com a Uninove? Construir unidades, às vezes, se possível, sabe? Colocar equipamentos para aquela unidade. Eu acho que 28 milhões, quantas unidades de saúde não dá para construir? Sabe? Eu acredito aí que, chutando baixo, umas 4, 5 unidades de saúde, ver os pontos que está precisando. Não vejo isso acontecer. Eu não vejo esse debate acontecer da executiva. Eu não vejo estudos. Então, Bauru, na atenção primária, deixa a desejar e muito. E é por isso que as UPAs ficam superlotadas, como agora, nesse momento. Tem gente aqui mandando mensagem. Locadora, estou aqui na UPA e não me atende. Por quê? Demora o atendimento nas UPAs, porque a atenção primária de Bauru não é prestativa, não é de acordo com que deveria ser, né, pelo tanto da população. Lembrando
a população que, quando o vereador se refere à atenção primária, é exatamente o primeiro atendimento, né, que todos nós temos aí na saúde pública, nas unidades básicas de saúde, nas unidades de saúde da família, quando é urgência e emergência nas UPAs. Todo esse serviço é uma responsabilidade 100% do município, ou dos municípios, né? Sim. Serve para qualquer município, essa estrutura municipal. Então é nesse sentido que o vereador realmente cobra sempre, a gente é testemunha disso, estamos sempre acompanhando o trabalho dele e dos outros colegas parlamentares, principalmente durante as sessões da Câmara Municipal, né? E realmente ele é um porta-voz da saúde, até pela formação dele também e pela experiência profissional que já teve na área. Em relação, o senhor tocou em relação ao hospital municipal. Qual que é a sua opinião, a sua avaliação em relação a esse hospital municipal? O senhor é a favor, é contrário? Depende de uma vocação, do que vai ser a vocação desse hospital? Enfim, o que o senhor pensa dessa obra? Eu sempre defendi o hospital municipal, sempre briguei, e sabendo que não é a solução, não é o que vai resolver. Mas eu defendo pelo seguinte, que Bauru precisa ter esse hospital municipal, até porque às vezes tem 40, 50 pessoas dentro da UPA aguardando vaga, às vezes alguma dessas pessoas é para tomar um antibiótico. Né? Uma pessoa que é um tratamento um pouco mais tranquilo, que em 7 dias aí, por exemplo, pode ter uma alta, né? Então, quer dizer, mas tem que ser o hospital municipal mesmo, não é esse negócio de hospital dia, não. Que o paciente vem de manhã, faz lá às vezes uma mina de cirurgia. Não, tem que ser um hospital municipal mesmo, lá com 80 leitos, com um negócio bem internado 24 horas. Tem que ser diferente. Sim. Pelo menos o que acontece? Você tem no hospital municipal, você consegue desafogar essas internações nas UPA, que é essas enfermarias. Porque, vamos supor, eu fui na UPA semana passada, teve um corredor lotado. Então, quer dizer, está lotado de pessoas. Chegou a ter 79 pessoas aguardando vaga. Você imagina a UPA lotada. Os funcionários é os mesmos. O funcionário que estava ali para ele fazer a urgência e emergência, ele está tendo que cuidar do paciente que está na enfermaria. Então, sobrecarrega os funcionários, sobrecarrega os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos os funcionários da unidade, até quem está lá na frente, né? Então, o que acontece? Porque está superlotada as UPA, fica aquele clima, aquela tensão, parece guerra. Se tem o hospital, você vai tirar esse paciente que está ali no corredor e vai colocar ele no hospital municipal, os de baixas e média complexidade, entendeu? Então, ia melhorar muito. Mas é a solução? Não, porque pode ver que está aumentando sempre o número de pacientes que estão precisando de internação. Por que está aumentando? Porque não tem atenção primária. Sim. Então não adianta ter hospital, porque uma hora o hospital também vai ficar sobrecarregado. Precisa ter atenção primária, por quê? Qual que é a maior causa de morte hoje? Infarto e AVC, diabetes. Então, quer dizer, tendo atenção primária, a pessoa consegue descobrir essas doenças no começo. Programas de prevenção, começa a prevenir, tratar, começa a cuidar antes de acontecer o pior e aparecer na porta de uma UPA. Entendeu? Então, precisa ter atenção primária. Sou a favor do hospital municipal, tem que ter, por quê? Pelo momento, pelo que já não tem como, isso daí já está explodido, vai ajudar muito. Mas atenção primária, se não focar na atenção primária, a gente vai ter 3 hospitais municipal, né? E não vai dar conta. Né? Então, quer dizer, precisa atenção primária no município. E eu volto mais uma vez a falar, e o governo, em 5 anos de governo, não fez nada nessa questão. Tá aí. Nós vamos pedir a licença do senhor e da senhora, nossos amigos telespectadores. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já para continuar ouvindo projetos, opiniões do nosso convidado de hoje, que é o vereador Júnior Locadora. Voltamos em instantes. Aí, como eu disse, um brevíssimo intervalo, já voltamos aqui com a segunda parte agora do nosso programa Vivo Voto, esse programa que vai muito além das urnas, edição 2025, e tendo o prazer de receber hoje aqui o conhecido vereador Júnior Locadora, que tem uma atuação muito forte na saúde, mas daqui a pouco também nós vamos falar com ele sobre esporte, que é outra bandeira que ele luta bastante, principalmente em relação às modalidades de esporte amador na cidade. Nós estávamos falando aí, antes do intervalo, vereador, sobre a questão da saúde primária. Muito se fala também dessa falta de diálogo, ou se existe para ampliar o diálogo também na relação dos outros entes federados, em relação ao Estado
e até a própria União. O senhor recentemente esteve aí visitando tanto o Hospital das Clínicas, que é uma das referências e um dos hospitais aqui bancados pelo governo do estado de São Paulo, e também recentemente o Hospital Estadual. Fala um pouco para a gente dessas duas reuniões que o senhor teve com diretores, com diretoras dessas duas instituições. A primeira intenção minha no HC, na visita do HC, foi depois de uma informação que o HC poderia oferecer muito mais do que ele veio oferecendo. Principalmente questão de cirurgias, exames, essas coisas. Então eu fui até lá, conversar com a diretora, entender melhor, né? Ela disse que o HC, o que ele pode fazer, está fazendo, está prestando um bom serviço. Então lá hoje no HC tem 30 leitos de UTI, 20 adultos, 10 pediatras, 46 leitos de enfermaria, hemodiálise, que a gente, nossa, era uma preocupação muito grande também, porque as pessoas vinham sofrendo muito, que as pessoas ficavam internadas por causa da cadeira de hemodiálise. Sim. Então conseguiu lá 8 cadeiras, que isso desafogou as pessoas que estavam internadas na questão. Então a gente viu muita coisa que o HC faz, que está ajudando muito a população. Está lá previsto para uma reforma agora em agosto, talvez, uma reforma, eles falaram, que seria para aumentar o centro cirúrgico, entendeu? Tem projetos também para tentar aumentar leitos ainda. Então, muito interessante o que o HC... Então, realmente, assim, eu fui atrás de algo, queria saber, peraí, o HC nesse momento tem chance de oferecer mais cirurgia e não está oferecendo? Então, não era isso. O que eles têm um limite ali de fazer... Eles estão fazendo, muito interessante. Então, o HC tem ajudado muito nessa questão também. Estive também no Hospital Manuel de Abreu, também um hospital assim que também abriu vários leitos, se eu não me engano, acho que é 80 leitos, alguma coisa assim. Tem oferecido aquelas pessoas que às vezes estão precisando tomando um antibiótico, um tratamento mais de baixa ali, complexidade. E fomos também no Hospital Estadual, e aí foi onde eu fiz essa pergunta, abriu o HC, abriu o Manuel de Abreu, e antes tinha 50 pessoas, 60 pessoas aguardando vaga de internação, e continua tendo. Vocês diminuíram os leitos aqui? Eu falei, não diminuímos, temos aqui acho que os 330 leitos, se eu não me engano, o Hospital Estadual tem. Às vezes não está 100% lotado, porque tem os casos, vamos supor, que eu lembro, de queimados, por exemplo. Não é sempre que está lotada a área de queimados, então fica ali abaixo, mas tem que ter esses leitos livres lá, porque é só para queimados. Então, assim, acho que a população de Bauru, desses casos de internação, se eu não me engano, atende toda a região, mas acho que 46%, 51% é de Bauru. Sim. Atende, então, a população de Bauru. Então, quer dizer, aí foi onde eu falei, então, mas tem alguma coisa acontecendo de errado. Antigamente tinha 60 pessoas guardando vaga. Você está falando que você não diminui os seus leitos, que tá os leitos lá. O HC abriu leitos, o Emanuel de Abreu. E por quê que nós não tem leito? Aí foi onde entrou essa questão, que realmente aumentou. Ela fala que a demanda aumentou. Por conta do quê? Aonde nós volta de novo na atenção primária. Porque as pessoas, o povo de Bauru, a população de Bauru tem dobrado o número de idosos de um ano para o outro. Sim. Dobrou. Então quer dizer, tem mais idosos, aí as pessoas não estão tendo esse atendimento da atenção primária. Então, quer dizer, aumentou. Então, tudo volta na atenção primária. Entendi. Então a gente pode sempre estar brigando por mais leitos, né? Ela até falou assim para mim, se não melhorar a atenção primária, locadora, pode abrir mais 50 leitos no HC. Vai chegar a hora de faltar leitos. Por quê? Porque aí o povo está ficando mais doente. Entendeu? Então, o segredo para diminuir, né, a porta de entrada dos UPAs e as internações é a atenção primária. Agora, o senhor, obviamente, teve sempre aí se é que pode chamar de diálogo, acho que nem houve diálogo, né, em relação à ex-secretária municipal de saúde, né, a Júlia Putomati. A gente mesmo acompanhou lá vários debates do senhor com ela, fazendo vários questionamentos, e veio aí um secretário experiente, Dr. Márcio Cidade Gomes, né, que já trabalhou muitos anos na própria secretaria, foi diretor do IANSP, tem um conhecimento da saúde macro e da saúde pública. Como é que o senhor vê hoje a atuação? Ele está praticamente aí há 3 meses, né, menos de 90 dias até no cargo. A gente sabe que não só o senhor, outros vereadores também já estiveram conversando com ele, levando demandas. Ele também tem participado constantemente de audiências na Câmara. Esse diálogo melhorou? O senhor acha que agora a fase já não é mais também só de
como até um colega do senhor, não é só mais de tomar um café, é também de começar a colocar as ações em práticas. Enfim, qual o momento que o senhor acha que realmente o secretário de Saúde vive no município e qual a perspectiva que o senhor tem em relação a tudo que o senhor já conversou com ele para os próximos meses? Ele já foi até questionado sobre isso. Quando que a gente vai poder ver algo do Dr. Márcio? Foi até questionado isso em audiência. Se eu não me engano, ele entrou dia 3 de janeiro. Então já é 6 meses aí com o Dr. Márcio à frente da pasta. E o que eu posso te falar? Uma coisa é diferente da Júlia, que não conversava, não tinha diálogo nenhum. Né? Pelo contrário, um dia quis falar que esse vereador era mentiroso, onde eu tive que provar que a mentirosa ela ainda, né? Fiz um vídeo ao vivo falando que não tinha gases, que ela falou que tinha gases, eu tive que ir lá ao vivo e falar, cadê a gase? E não tinha gás. Então, quer dizer, se eu não consigo provar ali imediatamente ao vivo, a população poderia estar achando que esse vereador estava mentindo. Mas graças a Deus deu para provar que ela é mentirosa. Então não tinha diálogo com ela. Era uma mulher que não gostava de conversar e não era só com o vereador da oposição, não. Situação também, se eu ouvia falar isso. Já o doutor Márcio, ele conversa. Né? Ele gosta de dialogar, já foi umas 2, 3 vezes no gabinete dele, ele também foi em audiência, inclusive vai ter uma audiência de endemias lá na Câmara, esse dia teve a prestação de contas, ele conversa, sabe? Ele te atende, ele te ouve, ele conversa e ele demonstra ali para você, eu vou fazer, eu vou resolver. Só que vamos ser sinceros, é 6 meses já, né? Então, e nada de resolução, nada de resolvido, nada não avançou em nada. Então, a gente tem que ser sincero, é uma pessoa boa, uma pessoa que tem um currículo, né, desejável, uma pessoa que entende de saúde, mas espera aí, quando que ele vai fazer? Né? Quando que ele vai começar a mostrar e falar para que ele veio? Então, quer dizer, é uma conversa que a gente, até nós, está falando, ó, conversar e atender, ouvindo, ele nos ouve. Mas quando que vai ter o dedo dele mesmo? Quando que vai mudar algo? Quando que, né, a gente vai poder ver algo diferente? Então, quer dizer, isso ainda nós não vimos. Então, quer dizer, tudo é tempo. Sim. A gente sempre dá um tempo totalmente da mudança. Já é 6 meses. E ele falou na audiência que não, tem que ser cobrado desde o primeiro dia que eu assumi. Então, quer dizer, ele mesmo falou isso. Só que acontece, até agora, Mantini, nada. Então, né, eu acho que, assim, vamos ter que começar, né, a falar, doutor, e aí? Legal, bonito, mas aí começa a ficar gravado as coisas. Isso que é o bom de tudo que fica gravado. Ó, em fevereiro o senhor falou isso. Em março o senhor falou isso. Em abril o senhor falou isso. Em maio falou isso. Agora tá em julho, agosto, e aí? E nada melhorou? Então aí eu acho que começa a ficar diferente. Começa a ficar um desgaste. Começa a ficar um desgaste. O senhor falou que ia fazer e não fez. Entendeu? Então, até agora, só está meio ali na conversa. Bom, antes da gente continuar, eu gostaria de agradecer também aqui a presença dos seus 2 assessores, né, o Vinícius e a Karine. Muito obrigado pela presença, que está acompanhando aqui a entrevista do vereador Júnior Locadora. Fala pra gente um pouco de alguns projetos, alguns até que foram transformados em leis. O senhor reclama muito de um, que é exatamente em relação à questão do tempo da fila, que não foi cumprido. Enfim, os projetos que estão em andamento, alguns que já se transformaram em leis, mas não estão na prática efetivamente sendo cumpridos. Fala um pouco de algumas propostas que o senhor aí se sente muito prazer em falar delas. Sim, primeiramente também, né, agradecer meus assessores que estão aqui comigo. Eu falo que o gabinete, ele é aberto, então a gente precisa, né, os assessores nos ajudam muito. E a população, quem me procura sabe disso, porque a pessoa me procura e sabe de muitas das coisas, demanda. Às vezes eu consigo resolver, mas muitas delas você precisa ali do assessor, precisa de um tempo a mais, precisa, sabe, fazer um ofício, ouvir aquela pessoa, ir até a casa daquela pessoa, agendar essa pessoa. Então, a gente sabe ali que a demanda é muito grande no gabinete, Mantini. É muito grande mesmo. Então, e aí chega nessa parte, a gente virou uma referência na questão da saúde. Então, quer dizer, aumenta cada dia mais a questão das procuras, nós. Só para ter uma ideia, se eu tive 1.500 votos, aí agora eu tive 4.000 votos, eu fiquei mais conhecido, as pessoas acreditam mais. Aí um vai espalhando para o outro, o vereador locador, ele dá atenção, o vereador locador, ele cobra isso, ele vai fiscalizar isso. Então, aumenta as demandas. Sim. Então, por isso que eu gosto sempre de estar falando, sou grato, né, porque realmente é aquilo que eu falei. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem recesso.
população não tem hora, a população vai nos cobrar. E referente às leis, disso que você me falou, é interessante, Amantini, porque eu fui na visita nessa que eu fui no HC, eu nunca tinha visto. Estava lá no elevador, em alguns lugares, uma lei minha, né, que foi aprovada na Câmara, que é a lei do prontuário, né, que é uma que a lei que a gente fez também municipal, onde o munícipe ele tem direito ao prontuário. Por quê? A gente recebia muita reclamação, eu fui lá, não deram meu prontuário, não sei o que, às vezes ficava... Então, quer dizer, quando você se transforma isso em lei, coloca lá pregado, igual a gente viu no elevador, a população tem o direito, ele pede o prontuário, ele sabe que é lei, ele já vai exigir, eu tenho direito. E até as pessoas que às vezes sabe da questão do prontuário, que às vezes tem um pouco de receio, às vezes a pessoa fica meio assim, nossa, será que eu tenho direito mesmo? Mas na hora que ela vê, né? Ali, então, muito interessante e está sendo cumprida. Tem a lei do tempo de espera das UPAs, que é essa que faz 3 anos e até agora nada de acontecer. O Dr. Márcio também disse que agora está vendo aí de sair, mas 3 anos, tempo de espera nas UPAs. Se a pessoa está guardando lá, ela tá na casa dela, ela precisa utilizar uma UPA, ela entrar no aplicativo do celular e ver, Meridota, 3 horas, Bela Vista, 1 hora. Então ela sabe o tempo de espera de cada UPA, para ela poder escolher qual UPA que ela quer ir. Tem a lei das queimadas, também foi uma lei que foi aprovada, muito importante, uma grande repercussão, sabe, o Corpo de Bombeiro veio falar comigo em que em cidades que foi aprovada essa lei diminuiu as queimadas, queimadas ajuda na questão da saúde por causa dos problemas respiratórios, então, ó pra você ver como que vai, e essa lei também, tem a lei também, uma agora que está tramitando na Câmara do IPTU, que é a questão de isentar pessoas que têm alguns tipos de doenças, sabe? Então, interessante, está tramitando na Câmara também, seria muito interessante. E tem algumas leis que às vezes a gente pensa, a gente faz, quer ajudar a população, mas tem muito esse negócio de vício de iniciativa, vereador não pode enfiar isso, vereador não pode criar gato. Então a gente tem muitas ideias, muitas leis, né? Inclusive uma agora que a gente tem, que acho que vai entrar na Câmara, é a questão do Disque Idoso. Disque Idoso. Bauru não tem, já vemos cidades que tem o Disque Idoso. Vai poder entrar em contato, falar às vezes do que está acontecendo, sabe? Não tem. E o número da população de Bauru dobrou de idoso. Então nós precisamos começar a olhar pro idoso. E Bauru não faz isso. Bauru precisa ter mais creche de idoso. Bauru precisa ter mais... E o que acontece? Eu recebo muito disso. As pessoas falam assim, locadora, eu não tenho com quem deixar meu pai. E aí, se ela cuidar do pai, ela não trabalha. Se ela trabalhar, é só... assim, então precisa ter a creche do idoso, precisa aumentar, precisa ter essa questão dessa lei que nós está querendo fazer do Disque Idoso exatamente para isso. Às vezes o próprio idoso ligar e falar que às vezes que ele está sentindo alguma coisa, que ele está, não sei, uma atenção em questão de até de benefícios, uma questão de estar sozinho, várias coisas. Imagina, fica mais fácil para o idoso só discar num lugar ali. Às vezes ele está ali na casa dele, naquele momento sozinho. Tem várias ideias, várias coisas que eu sei que vai mudar muito nessa questão do Disque Idoso. Fiz uma lei também que não avançou, por causa que é vício de iniciativa, então adoro falar isso, eu nunca vi igual, mas que é a questão do transporte escolar, Martim. O que eu recebo de demanda de pessoas que moram 1 quilômetro e 1 quilômetro e 900 metros longe da escola. E a lei fala que até 2 quilômetros a pessoa tem que ir a pé. Pelo amor de Deus, você imagina uma criança acordar cedo, andar 1,5 km, 1 km 800, 1 km 950 para ir a pé até a escola. Por causa de às vezes 100 metros, 200 metros. Eu quis mudar isso. Eu quis trazer para até 1,5 km. Não falaram também que não. Então, a gente pensa muito nessa questão da população. Essa questão de vício de iniciativa que o vereador se refere, aliás, não é só o senhor que está enfrentando isso, né? Tem alguns colegas que têm criticado muito a atuação da Procuradoria Jurídica da Casa, exatamente por isso, porque espera apresentar seu projeto para depois se manifestar e sempre citando praticamente essa questão de vício de iniciativa, que nada mais é dizendo claramente que seria uma iniciativa do Executivo e não do Legislativo em propor aquele projeto de lei, aquela proposta. É isso que vários vereadores estão enfrentando bastante, né? Inclusive acabou de ser aprovado também agora um concurso público para a contratação
de um novo procurador ou procuradora legislativa para casa. A demanda a gente sabe que existe, sim, é importante, mas o que os vereadores têm reclamado bastante é isso, de faltar também um diálogo prévio, uma consulta prévia, que exatamente esse cargo está lá para prestar serviço aos 21 vereadores, e na prática a maioria tem reclamado bastante que não tem acontecido no dia a dia, né? De repente até falar com os assessores dos vereadores, enfim, construir essa ponte mais próxima. O senhor também tem sofrido com isso, então? Tem, a gente sofre bastante, porque a gente quer melhorar, a gente dá ideias, a gente vem, e muitas também das leis, depois que é aprovada, não é cumprida pelo Executivo, né? Quando no caso dessa do tempo de espera. Então, isso que eu falo que é difícil. E nós, que estamos na ponta, a Matinice, que é o legal, que não é coisa que sai da cabeça do vereador. É que a gente vai vivendo dia a dia, a gente vai vendo qual que é a maior demanda. Sim, está mais próximo, né? Que está mais próximo. Tem a questão também das pessoas, do social, das pessoas que sofrem muito, né? Que não tem condições, pessoas que procuram muita gente querendo internação para filho, internação por causa de drogas, essas coisas. Então a gente vivencia isso todos os dias. E Bauru não tem isso, sabe? Então, quer dizer, precisa internar uma pessoa, a questão tem que procurar em outra cidade, sabe? Então, tem aumentado muito o número de pessoas viciadas em drogas e até mulheres têm procurado querer internação, sabe? Então, são tudo coisas que precisa melhorar na nossa cidade. Uma demanda grande também é a questão de terreno. Você acredita que uma das demandas que eu tenho bastante depois da saúde é bastante de terrenos, sabe? Muitos terrenos abandonados. Que aí fica notificar até o dono aparecer, às vezes não tem, o dono às vezes já faleceu e está na mão do, sabe? E esses terrenos ficam sujos. Então também é algo que eu acho que a prefeitura tinha que tomar parte, ir lá limpar, fazer a parte dela e limpar. Depois eu não sei se vai fazer a cobrança, se vai, né? Sim. Mas não pode deixar, você não acha o dono do imóvel. Aí o terreno fica sujo, tá a dengue aí. Os moradores do lado do terreno, o que eles fazem? Né? Então, quer dizer, olha a situação. Vai, limpa e coloca. Não sei, eu tô dando assim, pensando. Eu acho que até teve uma lei dessa no tempo passado, que acho que a prefeitura ia e limpava os terrenos particulares e depois mandava a conta, né? Então, quer dizer, precisa. E Bauru tem muito terreno também, que é da prefeitura mesmo. Então, precisa cuidar também desses terrenos, precisa pensar em algo para esses terrenos, sabe? Dá exemplo, né? Não, precisa. Então, assim, é uma outra demanda muito alta de terreno, que aí vem com a dengue também, automaticamente, que impacta na saúde. Então, Bauru também precisa pegar no pé nessa questão de terreno. Dizem que a gente tem mais de 40 mil terrenos na cidade. Você tem noção? É muita coisa, né? Entendeu? Bom, vereador, o senhor falou em proximidade, em andar bastante pelos mais variados bairros da cidade e tem uma atuação muito forte também em relação ao esporte. Fala pra gente como é que está o esporte amador nas mais variadas modalidades. O que o senhor sente também indo pelos bairros da periferia, dos distritais, não apenas o futebol, mas como é que o senhor avalia a questão do esporte amador em Bauru? O primeiro mandato eu participei da comissão de esporte, nesse agora eu não estou. E a gente cobrou bastante. Fizemos várias reuniões. Nossa, os distritais totalmente abandonados. Você pega o campo do Vila Dutra, nossa senhora, os usuários tomaram conta do campo. Então, para dizer, precisa ter caseiro dentro dos campos. Essa é a primeira parte. Se no dia de você arrumar e não pôr caseiro. Se já foram lá no Vila Dutra, lá deram uma reformada lá, no outro dia já me mandaram foto, quebraram tudo. Ou seja, tem que ter caseiro. Não adianta reformar o campo de futebol e não ter caseiro. Onde tem, tá dando certo. Você pega um Gasparini, um Padilha onde tem um caseiro, mantém cuidado. Então, caseiro é tudo. O Vila Dutra, eu lembro que lá atrás tinha meu tio, que era o seu Arlindo, ele tomava conta lá, né, falecido já. Mas tinha que ver, ninguém entrava dentro do campo. Ele ficava andando ali o dia inteiro, arrumando e brigando com quem queria entrar dentro do campo. É diferente. Tem alguém cuidando. Então, hoje, como não tem ninguém cuidando, é isso que a gente vê. Até agora ainda não foi entregue as reformas, então é triste demais, que é demorado demais esse negócio. Então a gente cobra bastante isso e a população nos cobra também, né? E locadora, nada, em 3 anos já e nada de entregar os campos. Então a população cobra bastante isso. E questão que precisava melhorar o orçamento do esporte também, né? Sim. Não é, o orçamento do esporte, se eu não me engano, é 1,8, não sei. Somos menores, né? É muito pequeno, o que vai fazer? Sabe? Tipo assim, olha, precisa de um ônibus, se o ônibus quebrou, já não tem outro ônibus, sabe? E aí parece que tem um rolo que ele não pode pegar de outra secretaria, por exemplo. Se pudesse, por exemplo, ainda
usar de uma forma legal, né? Legal, não sei se seria um decreto, uma lei, alguma coisa, pegar o ônibus da educação. Às vezes as pessoas vão fazer um esporte, como teve essa semana que estava precisando, e não tinha ônibus quando estava quebrado, que é disputar um campeonato. E aí não pode usar de outra secretaria. Às vezes o ônibus da secretaria, querendo ou não, é de Bauru, é da prefeitura, fica lá um monte de ônibus parado no final de semana, né? Entendi. E a gente não consegue incentivar o esporte. Então, precisa aumentar esse orçamento, sabe? Precisa olhar para o esporte. Eu acho que se não fosse as iniciativas privadas de Bauru, que tem abençoado, ajudado muito o esporte, eu não sei o que seria de Bauru. Porque Bauru tem aí, ó, Noroeste, primeira divisão do Campeonato Paulista, vai jogar agora o Campeonato Brasileiro, o vôlei dando sucesso, o basquete dando exemplo, tudo aí. Mas o quê? Iniciativas privadas. Se não é eles, como que estaria o nosso esporte, né? Então, quer dizer... E o município, o que faz? Qual que é o papel do município? Então precisa aumentar esse orçamento e precisa levar o esporte lá na periferia para as crianças, sim, sabe? Oferecer mais projetos sociais de futebol, de vôlei, de basquete, mas lá na ponta. Eu costumo dizer, questão da cultura também, que as pessoas às vezes oferecem algo. Vamos supor, tem negócio lá na cultura, o esporte tem de graça, por exemplo, para a população carente. Mas peraí. É difícil para a população sair lá do Jaraguá, Santo de Virgem, Jaraguá, Andorfato, Parque Santa Cândida, Ferradura, Fortunato, e ir para esse lugar, ir até o centro. Eles não vão fazer isso. Sim. É difícil. É só quem vive lá entende essa dificuldade. O problema é que tem que ir até ele, né? Tem que ir até ele. Você imagina o tanto de pessoas que tem na periferia, nas favelas, que poderia ser um bom esportista em alguma área. Mas sim, precisa oferecer isso para ele. Nós precisamos ir lá. E fora o respeito que essas pessoas têm com os professores. Sim. Porque chega lá um cara para dar uma escolinha de futebol lá numa periferia, lá numa favela, esse moleque, ele vai respeitar o professor. Porque às vezes o professor fala, ó, você tem que ir na escola, viu? Se você não for bem na escola, você não vai mais jogar aqui, você não vai treinar. Você consegue incentivar. E o moleque começa a olhar aquele como um exemplo. Às vezes não tem dentro de casa. Sim. Às vezes não tem o pai presente, não tem a mãe presente, o pai tá preso, a mãe tá presa, a mãe morreu. Tem essas dificuldades na periferia que a gente vivencia todos os dias. Só que quando vai alguém lá na ponta, o cara começa a ver exemplo. Vai alguém dar uma aula de vôlei, alguém dar uma aula de basquete, alguém inventar, fazer torneios, assim, que acaba no mesmo dia, tanto de vôlei, o que for, todo tipo de esporte. Tem vários, né, tipos de esportes, às vezes, tênis de mesa, levar outros esportes lá na ponta. A gente teve aí um campeão olímpico de tênis de mesa. Então precisa levar lá na ponta. Luta, né, jiu-jitsu, judô, karatê. Tem bastante projetos lá em Bauru, mas eu vejo que são projetos que às vezes são as pessoas físicas mesmo que estão ali, fazem de coração. E o apoio do poder público? Não tem. Mas não tem o orçamento lá embaixo. Por que não aumentar esse orçamento? Eu vejo que tem cidades que, se eu não me engano, tem Bolsa Atleta. Bauru não tem, sabe? Então precisa incentivar as pessoas, precisa fazer algo diferente. Então o esporte e a cultura precisa sair, se deslocar, é ir lá na ponta. Sim. É ir levar a cultura para essas pessoas lá na ponta. E é o que não tem feito. Porque a pasta não tem orçamento, mas o executivo precisa colocar o orçamento lá. Sim. Você fala, opa, o esporte salva vidas, o esporte é saúde também. Com certeza. Então, olha, é triste de ver, né, as pessoas ali se matando, né, às vezes para conseguir jogar uma bola, para conseguir aqueles campinhos que tinha antigamente de terra na periferia, sabe? Hoje você não se vê mais. Não. Aí como que a pessoa para jogar uma bola, às vezes o que ela precisa fazer? Alugar uma quadra. Alugar uma quadra já é custo. Aí o custo, às vezes essa pessoa já fala, de vez eu gastar 10 ali para mim jogar bola uma hora, esses 10 eu vou comprar uma mistura, eu vou comprar uma caixinha de leite, tudo isso tem na periferia. Então tem que ter o aberto ali para eles jogar, sabe? Ó, tem um campinho de futebol ali e hoje em dia você não vê mais isso. Locadora, Bauru foi surpreendida aí, gente falando de esporte, de lazer, de cultura, do social. Nós somos surpreendidos aí com essa decisão agora entre município e principalmente do governo do estado de fechar os finais de semana a unidade do Bom Prato, né? Até a entidade gestora alegando que tem uma demanda de apenas 44%, eu digo apenas porque foi o termo utilizado, né, de 44% aos finais de semana. Mas espera um pouco aí, essa unidade, ela tem, o programa do Estado foi criado com viés social, exatamente para atender pessoas que têm vulnerabilidade
a um preço de R$1 a comida, subsidiado também pelo município, por isso que a pessoa só paga R$1 do almoço, do jantar, né? Mas não, é um programa que não tem que dar lucro. Agora, da forma que está sendo fechada essa unidade de Bauru, está parecendo que é porque não dá lucro para a entidade mantenedora que faz a gestão da unidade. Mas espera um pouco aí. Não tem que dar lucro. O programa social não tem que dar lucro. Tem que atender a população que precisa do determinado programa. Como é que o senhor viu essa decisão do Estado e município em fechar a unidade fixa do Bom Prato aos finais de semana? Eu vi essa notícia hoje, né? Acho que eles devem achar que a pessoa não tem fome no final de semana. No final de semana ela fica sem comer, né? Eu acho que só deve passar isso na cabeça. É triste, mas é isso que eu venho sempre falando. Não faz nada para melhorar. É sempre para diminuir. É sempre para enfraquecer a nossa cidade. Pelo amor de Deus, se diminuiu, se tem essa diminuição, se tem essa aceitação de 44%, é 44%, mas são pessoas. Se você pegar esses números, quantas pessoas não é? Bastante. Sabe? São pessoas que, olha, então a gente fica triste, porque parece que fazem as coisas, eles tomam algumas decisões sem ouvir a população, sem conversar, e do nada vai lá e já toma essa decisão. Sabe, eu acho que isso daí teria que ter um debate, discutir, conversar com mais pessoas, anotar, pegar lá o nome do final de semana, quem que é as pessoas que estão vindo comer aqui durante 1 mês, 2 meses, fazer um trabalho. Sim. Será que essa pessoa depois ela vai ter o que comer no final de semana? Onde ela mora? Então já que vamos tentar fazer algo para melhorar a vida dela de outra forma. Mas Sim. Não faz isso. Porque, peraí, se essa pessoa ela tem uma residência, ela come aqui todo dia, até o final de semana, vamos cadastrar ela, vamos pensar em levar se ela tem uma residência, ela tem que ter a cesta básica dela, ela tem que ter um vale alimentação. Sim. Fizeram isso? Não. É tipo só números, só porcentagem. E assim, é sem pensar naquela pessoa, né? Porque uma coisa é se essas pessoas que vão no final de semana, são pessoas às vezes diferentes, né? Sim. Mas não, essas são as mesmas pessoas sempre. Se elas vão lá é porque elas estão com fome e elas precisam comer. E aonde elas vão comer agora? E a gente viu Bauru o tanto que aumentou o número de furtos e de usuários. Sim. Então quer dizer, olha o tanto que Bauru tem crescido essa criminalidade nessa questão. Agora, falamos aqui sobre a questão da saúde, né, das demandas da saúde, da ampliação de leitos que precisa bastante, questão do esporte, da cultura. Agora estamos falando aqui do fechamento aos finais de semana do Bom Prato. O senhor não acha que realmente para ajudar a resolver esses problemas que são macros, estruturais alguns, falta representatividade política, tanto no Congresso Nacional quanto na Assembleia Legislativa, de Bauru voltar a ter, Bauru e a nossa região central aqui, voltar a ter de fato representantes políticos que vão defender essas demandas da nossa região? Não, com certeza, né? Você vê que Bauru não tem um deputado estadual, não tem um deputado federal, e parece que 200 deputados vieram aqui em Bauru e pegaram votos, né? E aí hoje você vê, parece que teve uma emenda de 1 milhão só para a saúde, para nossa cidade. Tem cidades aí que pegou 14 milhões, 20 milhões. Então, quer dizer, uma cidade de 400 mil habitantes que não tem um representante lá em cima, né? Então isso é triste, a gente sabe que isso precisa mudar, mas isso está na mão de quem? Está na mão da população. Sim. A população tem que se envolver mais, não é só às vezes num assunto específico, esse assunto aí quer ir não, tem que estar sempre envolvendo, cobrando os vereadores, cobrando a prefeitura, cobrando os políticos, as pessoas, tá sempre acompanhando, sabe? Tem que estar acompanhando e cobrar. Para quê? Porque ela vai entender que na hora de uma eleição, quem que fez algo por Bauru? Quem que pensa em Bauru? Aí sim, tenho certeza que aí vai surgir nomes, né? Que aí a população um dia vai escolher uma pessoa para representar Bauru lá em cima. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para os nossos telespectadores e o que a população de Bauru, o eleitorado do senhor, mas a população em geral, pode continuar esperando do trabalho, da atuação parlamentar do vereador Júnior Locadora. Pode esperar de mim comprometimento, sabe? Eu tenho esse comprometimento com a nossa cidade, eu amo trabalhar por Bauru. Cara, é diferente, eu amo o que eu faço. Eu falo assim, sabe quando você sente uma sensação diferente de estar podendo ajudar o município? Então pode contar comigo sempre, vou continuar lutando em todas as áreas da nossa cidade, mas sempre mais focado ali na questão da saúde, que a saúde não espera.
Todo mundo um dia vai precisar de saúde. Então, tem pessoas que às vezes já me criticaram. Mas você fala de saúde, você só fala de saúde. E essa mesma pessoa que criticou um dia, já chegou a me mandar mensagem, me ligar um dia, desesperado, porque estava com medo da mãe ou o pai perder a vida. Então, quer dizer, eu vou continuar lutando, porque eu sei que a saúde, uma hora, quem não tem plano de saúde, vai precisar. Então, só para terminar, mais um recadinho, também que o pessoal vão se vacinar. Precisa de vacina. O número de adesão de vacina está muito pequeno, então vamos se vacinar, sabe? Vamos, vai nas UBS, vai nas unidades de saúde, procure atrás e estou à disposição. Qualquer dúvida, meu gabinete está aberto todos os dias, pode entrar em contato comigo, pode mandar mensagem, que a gente vai tentar ajudar de alguma forma. Às vezes uma orientação, Sim. Uma coisa simples que a pessoa às vezes estava perdida, você consegue dar uma luz e as coisas acontecem. Então pode contar comigo sempre, que eu falo, o meu compromisso é com a população, é com o povo, e a gente vai continuar brigando para que as pessoas tenham mais dignidade, principalmente na periferia de Bauru. Tá, então, muito obrigado ao nosso convidado de hoje, vereador Júnior Locadora, pelos esclarecimentos, pelos projetos, pelas suas opiniões e avaliações. Muito obrigado a você, telespectador, que nos acompanhou até agora, e até a próxima semana, onde traremos mais um convidado ou convidada para participar do programa Viva o Voto, esse programa que vai muito além das urnas, edição 2025. Um forte abraço.